Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E conforme combinado com vocês lá no Instagram, eu trouxe o passo a passo da saia godê. Então, fiquem comigo para ver mais esse vídeo e lembrando também que você pode utilizar esse método, esse cálculo, né, essa fórmula para o godê em diversas situações, né? Por exemplo, uma manga com recorte godê, uma manga godê, um vestido no qual a saia é godê, uma saia que tem um recorte com aquele babado godê. Então, esse mesmo método você pode utilizar em diversas situações. E se você gostar do vídeo, dê um curtir, compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que estão aprendendo, né, nos grupos de costura, né, que também esse conhecimento vai ser útil para essas pessoas. E me acompanhem também nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né, que são conhecimentos diferentes que estão lá todos os dias para vocês. Bom, então para a gente fazer a saia godê, nós vamos precisar do comprimento total que eu quero dessa saia e nós vamos precisar da medida da cintura. Antes da gente começar, então eu vou pegar a medida da cintura e vou dividir por 6,28 para eu descobrir o raio. Essa modelagem é um círculo. Então, a gente descobrindo o raio, a gente consegue fazer o círculo total, formando a medida exata da cintura. Que isso a gente aprende lá na matemática, né? Um matemático já descobriu pra gente como fazer e a gente agora utiliza na modelagem. E também temos outros métodos de fazer que depois eu vou explicar para vocês. Então, eu vou trabalhar só com 1/4 da saia, porque eu posso dobrar depois o meu tecido e colocar sobre o tecido. Eu também posso fazer diretamente em cima do meu tecido. Eu dobro ele em 4 partes, né? Eu posso pegar o meu tecido, dobrar ele ao meio, depois dobrar ele ao meio novamente. E aqui nesse cantinho onde vai ficar a parte das dobras, é onde vai ser minha cintura. E eu posso riscar diretamente no tecido, formando o godê. E rapidinho a gente faz uma saia já diretamente no tecido. Aqui nós vamos trabalhar o molde, porque o molde você pode guardar, pode reutilizar, pode, né, alterar. Então, eu vou fazer diretamente no molde. Eu vou pegar, então, a cintura e vou dividir por 6,28, que são que é a medida de 2 pis, né? Pra gente poder encontrar o raio. Suponhamos que a minha medida seja 70, então eu vou dividir 70 por 6,28, que vai dar 11,14, né? Então, eu vou eliminar esse 4 depois, né? Então, vou fazer 11,1. E é importante fazer exatamente com a medida, né, que tá lá para a saia não ficar nem maior e nem menor do que o que a gente pediu. Uma outra coisa importantíssima que tem que levar em consideração é que conforme você faz o círculo depois no tecido, esse corte vai pegar em vários momentos no tecido enviesado. Isso faz com que o tecido aumente. Então, depois que você corta e acaba ele se abrindo a estrutura dele, e isso vai fazer com que a cintura possa ficar maior na hora de costurar. Isso vai depender muito do tecido. Então, tem tecidos que vai abrir um monte, tem tecidos que abrem bem menos. Então, tomar muito cuidado. Ele fica na medida exata. Então, na hora de costurar, é bom dar uma passadinha ali de uma costurinha para dar uma segurança, segurar aquele tecido para ele não abrir. E depois, porque senão, às vezes, a hora que você for costurar diretamente, prendendo o cos, isso daí pode vir a faltar, né? Sobrar a saia e faltar cos, ou muitas outras coisas assim. E você não pode cortar o godê. De maneira nenhuma você pode tirar uma parte do godê, porque senão ele se desfaz, se deforma, né? E ele não fica bonito mais, tá? Então, aqui
no cantinho do papel, eu vou esquadrar uma linha qualquer. Então, eu encontrei 11,28, certo? Aqui eu vou fazer em miniatura para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, eu vou fazer a metade. 11,14, né? Na verdade, 11,1. Então, eu vou fazer a metade. Só para vocês poderem entender. Então, a partir desse ponto aqui no cantinho, eu vou marcar o valor que eu encontrei depois que eu dividi. E aí, eu vou fazer várias marcações. Se você quiser dobrar esse papel, também pode, tá? Fica mais fácil. Aqui eu vou fazer com ele aberto para que todo mundo consiga entender aqui. Errei um pontinho ali. Peraí. Faça pontinhos o suficiente que seu traçado fique uniforme, tá? Então, aqui, se eu quisesse dobrar esse papel mais uma vez, também eu economizo tempo, tá? E aí, depois eu preciso marcar o meu comprimento. Então, como a partir desse ponto aqui, nós temos 11,14, que foi o que eu encontrei para uma cintura de 70 centímetros, então eu vou pegar esses 11,14 mais o comprimento total que eu quero. Eu quero uma saia de 50 centímetros. Então, eu vou fazer de 61,1. 61,1. Então, aqui, eu vou colocar só a metade, como eu disse, porque eu estou fazendo em miniatura, tá? Então, eu vou alongar a minha linha aqui do canto. E alongar essa linha. E aí, eu vou marcar assim como eu fiz na cintura, desde lá de cima, porque eu somei com essa medida aqui, tá? Se eu for medir daqui, é muito ruim, porque eu pego em variados lugares e posso errar, tá? Então, aqui, desde lá de cima, eu vou novamente fazendo com vários pontinhos. Olha aí, de forma que fique fácil para eu traçar depois a minha curvatura. Se eu quisesse, né, ter dobrado aqui, ó, para ficar ainda mais fácil, eu coloco bem certinho as duas linhas juntas, né, essa linha aqui e essa aqui de trás, e aí eu traço só a metade. A hora que eu abrir vai dar na mesma também, tá? E aqui eu vou traçar a minha linha. Rodei. Tem um truquezinho que muita gente usa também, que é colocar uma caneta aqui, uma marcação, né? Onde eu posso amarrar um barbante com o tamanho da linha que eu quero aqui no comprimento total. E amarro uma caneta aqui na ponta também, no qual eu vou pegar essa caneta e vou fazer isso aqui, fazendo o risco total do godê também. É uma coisa que às vezes pode te ajudar para facilitar, tá? Então, esse godê aqui, eu fiz 1/4 da minha saia, tá? Eu posso desdobrar ele aqui, desdobrar ele aqui, desdobrar ele aqui para que ele fique um círculo completo. Ou eu posso colocar no tecido dobrado, como eu falei para vocês, e cortar ele aqui. Então, quando eu vim aqui cortar essa parte aqui da cinturinha, olha só, daí eu tenho 1/4 do godê aqui, tá? Eu coloco sobre o meu tecido dobrado para que eu consiga cortar. No caso desse aqui, ó, que eu mostrei para vocês, eu vou fazer aqui só para vocês poderem entender que se eu faço direto no tecido ou depois que eu colocar esse molde sobre o tecido, como ele vai ficar, tá? Aqui eu vou só cortar aqui uma pontinha.
E aí, fazendo com as medidinhas corretas, né? Só para ter mais ou menos uma base, porque não vai ficar tão certinho. Que eu não usei, né, as medidas certinho. Mas olha só, depois que você desdobra, ó, ele forma aqui o godê completo. Então, aqui é a medida da cintura. Caso eu queira, nessa medida de cintura, adicionar pregas, né, fazer aquela saia godê com pregas, eu preciso o quê? Antes de eu pegar minha medida, lá no começo, a gente pegou a medida da cintura, que era 70. Então, eu vou pegar 70 e vou colocar mais todas as pregas que eu quero. Digamos que eu quero 2 pregas na frente, 2 pregas atrás. E uma em cada lateral, vai dar 6. Então, quantos que eu quero de profundidade? Eu quero uma prega com 4 centímetros né, de cada lado de profundidade. Então, cada uma vai dar 16. Então, eu vou pegar aqui e vou somar essas pregas. Então, 16 vezes 6, né, que é o tanto de prega que eu quero. E esse resultado que deu aqui é o que eu vou somar com 70 centímetros. Então, esse resultado eu vou somar com 70. E aí, eu vou fazer a minha circunferência total lá dos 70 centímetros, tá? Ou fazer ela com as emendas aqui também, e daí vai de cada modelo, ok? Uma outra maneira que a gente tem, aqui eu vou colocar para vocês, vou colocar o tecido aqui para vocês entenderem como utilizar essa medida de 1/4 da saia godê. Aqui eu peguei um tecido qualquer, olha só. Então, eu vou aproveitar aquela dobra, igual eu fiz do papel. Então, eu dobrei o tecido no meio, depois eu dobrei o tecido no meio de novo. E fiquei com esse cantinho aqui, com as dobras, tá? E aí, eu vou encaixar o meu molde, ó, batendo aqui na lateral, batendo aqui, e simplesmente cortar. Super simples, tá bom? Para fazer o cos dessa saia, nós precisamos somente fazer um retângulo. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso fazer um retângulo com a minha medida total da cintura, mais as margens de costura, né? Então, no meu caso, eu fiz com 70, mais 2 centímetros de costura, que vai dar 72 centímetros. Se eu quiser um transpasse para colocar botões, né? Enfim, se eu quiser um transpasse, eu vou acrescentar esse tanto do transpasse. E a minha largura aqui, como eu vou dobrar esse cos, então ele vai ser aqui 2 vezes a medida que eu quero. Então, digamos que eu quero um cos com 4 centímetros. Então, eu vou colocar 4 e 4, que dá 8, mais 1 centímetro para mim costurar, mais outro centímetro para mim costurar aqui embaixo. Então, aqui, 4 e 4 dá 8, mais 1 centímetro, 9, mais 1 centímetro, 10. Então, aqui vai ser meu cos com 10 centímetros e 72 de comprimento, tá bom? Esse cos vai ser dobrado e preso na saia, tá? Aqui na cintura. Então, como eu disse para vocês, todo cuidado na hora de pregar. É bom entretelar esse cos, tá? Colocar em entretela para que ele fique no tamanho certinho e para que o tecido também fique no tamanho certo na hora de você prender os dois. Uma outra maneira que
E caso você não se lembre de nada disso que nós fizemos até agora, na hora que você precisar, nós podemos pegar um molde de saia básica, tá? E transformar ele numa saia godê. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar a minha saia básica, vou dividir ela aqui em vários gominhos. Ó, reparem que eu abro até chegar lá pertinho, ó, mas não corto toda ela fora. Esse aqui eu vou deixar inteiro, assim mesmo, para facilitar aqui, ó. E aí, eu vou encostar ela nessa linha e essas outras aqui eu vou abrir. A parte do meio eu vou prender bem certinho aqui nessa linha. E esse cantinho aqui da saia é importante que fique bem certinho nessa linha, porque naquele outro modelo de saia, nós temos o quadril. Porém, nesse caso aqui, como ela é godê, ela não vai faltar tecido no quadril, né? Então, eu vou deixar ele retinho aqui. Mas eu tenho que deixar esse cantinho, porque o que vai me importar é essa medida da cintura aqui, ó. Que ela não pode faltar, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, ó, bem certinho. Então, tentem ajustar aqui da melhor maneira possível, que fique as mesmas medidas, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Senão, ele não fica no formato godê, tá? Aqui mesmo, ó, eu vou dar uma leve baixadinha aqui, ó. Ó, mesma medida nas duas partes. Aqui eu vou deixar ele retinho. Como eu cortei em poucas vezes, ele fica mais distante. Mas quando você tem um molde maior, você pode cortar em várias vezes para ele ficar mais pertinho aqui, para ficar mais fácil de riscar, certo? Então, aqui eu vou pegar depois e vou ligar aqui, ó, passando por esses pontos da saia que eu tenho já original. E aqui mesma coisa, ó. E quando eu tirar, só vou complementar aqui, ó. Nem vou tirar, só vou tirar esse pedacinho pra sair. Então, aí eu formo também o meu molde godê de uma maneira mais simples e mais prática, para quem não consegue se lembrar do pi, né? Que é 2 vezes o pi, para achar o raio. Então, aqui fica também uma maneira fácil de poder trabalhar, ok? Então essa era a minha dica de hoje e até o próximo vídeo.